A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é Elisa Rios. Eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos da América já há 24 anos, né, no estado de New Jersey. Então, eu abri esse canal por acaso, né, porque muita gente falava pra mim assim, fala as coisas que você fala pra gente, fala num canal, porque quem sabe as pessoas vejam também o que Deus faz na sua vida, né? E que seja para edificação de outras pessoas. Então foi aí que eu comecei a fazer alguns vídeos e falar o que Deus tem falado para mim, tem mostrado para mim. Essa minha caminhada com Jesus, ela já é bem antiga, ela é desde quando eu tinha aí por volta aí de 2 anos de idade ou menos, né? Quando ele me ressuscitou dos mortos. Então, eu tenho vários testemunhos daí pra cá. É claro que foi ele que me colocou na barriga da minha mãe também, né? E eu tô aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Então, eu vou deixar uma palavra, depois vou dar um testemunho, né? Das coisas que Deus faz na minha vida, né? Das maravilhas, das experiências que eu tenho com ele. Aqui é no livro de João, no Evangelho de João, o capítulo 1, que se fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ele. Então aqui está falando claramente que Jesus, que o verbo, que no princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus, né? O verbo, a palavra, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, ele está afirmando que ele é Deus, né? Ele estava no princípio com Deus, ou seja, ele estava no princípio de tudo. A palavra de Deus diz aqui que ele é, entendeu? Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, aqui no 8 fala, ele não era a luz do mundo. No caso aqui está falando de João Batista. João Batista não era a luz do mundo, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira, que é Jesus, né? Que ilumina todos os homens, que estava vindo ao mundo. Estava no mundo, ou seja, Jesus estava no mundo, foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, quando Jesus foi colocado na barriga da Maria, né? Porque lá já atrás, lá no Adão e Eva, lá no jardim do Éden, quando Eva comeu da maçã, não foi pecado quando ela comeu, só foi pecado quando ela deu para Adão. Aí, porque Deus mandou Adão guardar o jardim, entendeu? Não mandou a Eva, mandou o Adão guardar o jardim. E daí, por isso que Jesus veio, foi colocado na barriga da Maria, ou seja, ele veio, né? Ele se despiu da glória dele, ele é Deus, ele sempre foi Deus, e ele veio como unigênito do Filho, ele foi colocado na barriga da Maria, entendeu? E quando ele nasceu pelado, ou seja, se despiu da sua glória, ou seja, ele veio como uma pessoa como nós, que ele é sangue da nossa sangue e carne da nossa carne, né? E quando ele voltou, ele também não deixou nada dele aqui, no caso, assim, bens materiais que eu tô falando, né? Bens materiais, nada. Sendo ele Deus, sendo ele dono de tudo, sendo ele dono dos céus, da terra e de todas as coisas. Ele veio aqui ao mundo, né? E ele veio com um plano, com um propósito, que foi salvar-nos do pecado de Adão e Eva, que quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, que Deus expulsou eles, né? Então o Filho de Deus veio para que nos dessem vida, porque por um homem entrou o pecado, que foi Adão, e por um homem veio a salvação, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então eu fico boba às vezes. A grandeza desse Deus é tão grande que ele é Deus e ele desejou ser um ser humano como nós. E Jesus é ser humano como nós, 100% homem, né? Carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Ele desejou ser uma criatura dele. Vê a grandeza que Deus é. A grandeza que Deus é. Entende? Então, irmãos, é muito lindo o Senhor, é muito lindo. Eu fico assim muito maravilhada com a grandeza desse Deus maravilhoso.
E aqui fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, vindo a sua glória, e a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Para vocês verem o quão grande, quão maravilhoso, ele tão grande que ele é, em grandeza, em majestade, em poder, em glória. E ele se fez humildezinho, pequenininho, do tamanho de um espermatozoide, fecundado com um óvulo, para vir ao mundo, para se tornar um de nós, para entender, saber o que nós passávamos aqui na Terra. Olha que maravilha que é. Ele desejou, ele na glória dele, ele se despiu da glória dele por 3 anos e meio, 33 anos e meio, para viver a vida que nós vivíamos aqui na Terra, sendo ele Deus. Para você ver o tanto, como vale a pena servir esse Deus maravilhoso. Qual é o Deus que alguém conhece na face da terra, que sendo Deus virou ser humano para salvar o próprio povo dele? Só Jesus, ninguém mais, né? Então eu me encanto com a palavra dele, eu me encanto com ele, eu me encanto com tudo que ele faz, porque tudo que ele faz é perfeito e é maravilhoso. Então agora eu vou contar um pequeno testemunho, né, para vocês, sobre quando eu voei, né, que o Senhor me fez voar. Eu tinha ido, minha irmã tinha ido numa fazenda lá, catar cajá. E nós fomos catar cajá lá nessa fazenda lá, só que eu era muito pequena, não podia ir para dentro do mato, porque ela disse que tinha lá umas vacas muito valentes e eu era muito pequena, não podia ir, porque depois elas tinham que se defender a vida delas e ainda a minha não dava, né? Aí eu fiquei na casa dos caseiros. Tinha um menininho lá, chorando mais que tudo, que ele era muito medrosozinho, e tava a mãe dele também, tava nós 3. E tinha um pessoal também lá trabalhando por lá. Eu não lembro o que eles estavam fazendo, mas eles estavam lá trabalhando. E minha irmã, com a amiga dela, que morava lá nessa fazenda, foram lá buscar essa tal dessas cajá. Então, aquele menino chorando, aquela mãe tá desesperada, com aquele menino também que chorava, não calava, ela não podia conseguir fazer mais nada, porque o menino chorava. Minha irmã demorava muito chegar, né? Minhas 2 irmãs demoravam muito pra vir me buscar, então eu me desesperei também, tinha por volta de 5 anos. Aí eu peguei e fui pra estrada, né? Saí da fazenda, fui pra estrada de chão, né? Que era a estrada que nós tínhamos ido. E piquei a botina, minha filha. Fiquei, corri tanto. Era mais ou menos uns 3 quilômetros da minha casa, essa fazenda. Eu corria tanto. E aí Deus falava bem assim pra mim, Jesus estava comigo. Ele dizia bem assim, corre, que senão a onça te pega. E eu corria, que perdi as pernas. Meu Deus do céu, mas eu corria tanto, eu não sei como eu tipo assim, claro, né, eu sei que é Jesus que me deu força para correr. Então, quando eu vinha, já tinha um negócio lá abaixo, que tipo o açude transbordava, e ali ficava um lamaçal, e aí tinha 2 homens assim, escuros lá, e eu passei ali, e Deus falou assim, não para de correr, corre, e eu corria, aqueles homens pularam daquele arame pra fora pra me pegar. Menino, mas eu corria. Aqueles homens, graças a Deus, desistiram de mim. E eu corri. Aí subi uma rampa muito alta, correndo. Perdendo as pernas. Aí quando eu subi aquela rampa lá, que fiquei lá em cima do topo daquela rampa, lá na estrada, assim, sabe? Estrada de chão. Olhei pra trás. Aí eles ficaram lá pra trás. Eles não deram conta de me pegar, não, graças a Deus. Aí eu peguei. Aí fui descer aquela rampa lá, correndo. Quando eu tava já no final daquela rampa lá, eu dei um pulo porque eu peguei uma parte alta, né? Aí eu dei um pulo pra cair em cima, assim, de uma areia, que era uma parte do açude também, que era um braço do açude que abria ali, no meio da estrada. Aí eu dei um pulo. Quando eu dei um pulo, o anjo me pegou. Aí o anjo pegou e eu saí voando. Eu voei. Ele voou comigo. Eu não botava os pés no chão, eu ficava voando. Eu voei mais ou menos 0,5 quilômetro. Voando. Aí eu pensei comigo assim, mas meu Deus do céu, por que será que eu tô voando? Eu tipo assim parecia que eu fiquei com dó do anjo, né, que o anjo tava me carregando. Aí eu peguei, aí ele pegou e me botou no chão, aí eu comecei a caminhar.
Aí tinha uma vaca parida assim do lado, num curral não, era num cercado lá de arame. Aí, ela tinha acabado de parir um bebê, um bebê não, um bezerrinho. Aí eu peguei, curiosa, peguei um pau e fiquei mexendo na placenta da vaca. Meu Deus do céu, aquela vaca veio pra cima de mim, com fúria. Eu passei numa cerquinha de arame desse tamanho, que depois eu voltei lá, não tinha, o meu corpo não cabia naquele arame, mas Jesus me passou naquele arame. Eu passei naquele arame e eu correndo na estrada e a vaca do outro lado do arame correndo atrás de mim pra me pegar. Quase me pega. Só não me pegou porque o arame, aquele cercado, né, que é tipo... cercado, terminou o arame, né? Então ela não podia passar do outro lado do arame. Eu saí correndo e fui pra casa. E eu sei que nesse dia foi tremenda a experiência com Deus. Então, sempre, sempre, sempre Deus me dava assim essas experiências com Ele, né? Desde pequenininha Deus me usava assim para várias coisas, né? Só que eu era muito nova, eu era muito pequena, então é claro que eu não entendia muita coisa. No entanto, eu achava assim tudo normal, né? Porque eu não pensava que... Eu pensava que todo mundo era normal ver Deus. Eu achava que todo mundo ver no Jesus era normal. Eu pensava que todo mundo ver o céu aberto era normal. Eu pensava que você via o sobrenatural era normal. Até que um dia eu tava trabalhando, né, no meu salão. Eu tive um salão, depois eu tive um salão, transformei ele em spa. E aí eu tava conversando com uma cliente minha, ela era muito minha amiga. E aí eu tinha comentado um assunto sobrenatural com ela, né, que eu tinha visto lá dentro do salão. Ela falou, como assim você vê as coisas? Eu falei, você não vê não? Ela falou, eu nunca vi nada. E naquele dia eu fiquei chocada, porque eu não imaginei que tinha seres humanos que nunca viu nada do sobrenatural, que nunca tinha visto Jesus, que nunca viu Jesus, que nunca viu os anjos, que nunca viu algo assim, que nunca ouviu a música do céu, que nunca ouviu algo assim sobrenatural muito lindo, muito, né? E eu fiquei chocada. Daí eu pensei, meu Deus, então eu sou uma privilegiada, porque eu vejo tudo isso e eu converso com as pessoas, agora que eu vim saber que as pessoas não vê. Então eu fiquei, desde esse dia também comecei a agradecer a Deus, obrigada a Deus por tudo, porque eu vou lhe falar, viu? Eu pensei que era tudo normal, né? Que todo mundo tinha essas experiências também, como eu tinha. E eu descobri que quase ninguém tem, e eu fiquei chocada com isso. Então eu louvo a Deus por o Senhor ter me escolhido desde pequena, desde o ventre da minha mãe, né? Foi Ele que me colocou na barriga da minha mãe. Então eu louvo a Deus por Ele me mostrar o sobrenatural, me mostrar as coisas que às vezes vou fazer uma coisa e Ele me mostra antes, me avisa, me mostra coisas assim incríveis que... Mostra, às vezes eu mostro o pensamento da pessoa, às vezes eu vou num lugar e Deus me dá o pensamento da pessoa, o que é que ela tá pensando, Deus me dá o pensamento da pessoa. Então eu louvo a Deus por isso, eu louvo ao Senhor, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e eu amo esse Deus. Então eu só tô deixando esse vídeo aqui para apontar para vocês, né, mais uma experiência com o Senhor. Isso, e tem tantas, né, que vou pouco a pouco contando para vocês, tá bom? Um beijo, fica na paz, que o Senhor Jesus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém?